Saudações, minha gente! Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de 10 dias aqui em Lagoa Santa, na Serra do Cipó, em que a gente vivenciou um pouquinho do modo de vida primitivo. Desde que eu comecei a produzir esses equipamentos artesanais, com essa cara bastante rústica e trabalhar também em técnicas primitivas de confecção de ferramentas, por exemplo, eu tenho tido a vontade de ir para o mato acampar utilizando esse equipamento mais rústico mesmo. Eu já fiz algumas experiências com equipamento rústico, mas nada com essa cara paleolítica, vamos dizer assim. Então eu já tinha essa ideia há algum tempo e no UPUR, agora em julho do ano passado, eu estava conversando com o pessoal lá, o Humberto Costa, da escola Special Combat de Santa Catarina, que é um cara também que se liga, se amarra muito nessa parte de vida primitiva, técnicas primitivas. A gente conversando, eu falei, cara, eu tô para fazer isso lá em Minas, se animar, vamos cair para lá, vamos fazer essa parada junto. E ele topou na hora, então a gente já começou a preparar a data e em novembro, no comecinho de novembro, então nós realizamos essa experiência. Nós tivemos também a participação do Igor, que é um camarada, um amigo meu e um brother da escola Mestre do Mato. Ele está sendo treinado também para trabalhar com a gente. E ele participou também do evento e foi quem inclusive filmou e fez umas tomadas muito legais aí, que vocês viram na primeira parte do vídeo. O local escolhido para realizar essa experiência foi próximo à região da Gruta da Lapinha, aqui em Lagoa Santa, como eu já falei, no sítio de uns amigos meus, numa propriedade particular em que existem cavernas. Essas cavernas primitivas já foram utilizadas por populações pré-históricas, né, da pré-história brasileira, e foi um lugar que ambientou bem essa experiência nossa. Eu acho que a gente não podia ter escolhido um cenário melhor para realizar esse experimento. A ideia do experimento em si é muito simples, é tentar reconectar a gente de uma forma mais profunda com a natureza, na medida que todo equipamento era artesanal e a gente estava utilizando muita coisa de pedra também, de sílex, lascando pedra. A alimentação também, eu vou falar mais tarde sobre isso, foi algo bem... a gente tentou contextualizar o máximo possível, claro que houve uma série de situações que não eram comuns da pré-história, obviamente. Só o simples fato de a gente estar registrando isso com equipamento moderno já é um caso. Mas a ideia não era viver 100%, era tentar aproximar o máximo dentro das condições que a gente tinha naquele momento. E aquilo ali foi o melhor que a gente pôde fazer naquela situação, naquele instante, né? Eu acho que foi muito válido, por assim dizer. Então a ideia do evento, a ideia dessa experiência foi isso mesmo, tentar a gente aproximar um pouquinho mais desse modo de vida primitivo e afinar o olhar, talvez, aproximar mais esse olhar nosso contemporâneo com o olhar do homem primitivo sobre a natureza em relação à dependência, aos recursos. E eu posso dizer para vocês que nesse sentido, nesse aspecto, o experimento foi um sucesso. Eu creio que para todo mundo que participou, principalmente para mim, a experiência atingiu aquilo que foi desejado, aquilo que a gente estava buscando, proporcionar mesmo esse tipo de vivência. Então o experimento foi muito bem sucedido desse ponto de vista também. Em relação às roupas, todos nós utilizamos artigos artesanais, como eu já havia falado, itens que nós mesmos confeccionamos. Nós fizemos duas concessões ali, que foi o uso de metal para um machado e para uma faca pequena, também no perfil do Odyssey, que é uma faca primitiva de 2 polegadas a lâmina no máximo. E um machadinho também bem pequenininho, com uma lâmina bem curta e estreita, o que nos deu uma grande vantagem só de ter esses instrumentos de metal, porque a gente não queria ter que depender de pedra lascada e ficar lascando o tempo todo, apesar de, como eu já falei, a gente lascou pedra também. Então a gente fez essas duas concessões no que diz respeito ao equipamento que a gente estava utilizando no dia a dia. O resto eu utilizei o cinto do Otis, que é uma réplica que eu fiz baseado no registro arqueológico. Eu fiz essa réplica do cinto e utilizei outras coisas. Fiz o calçado, calça. Já existe um vídeo, inclusive aí no YouTube, postado alguns meses atrás, em que eu mostro esse equipamento dos 10 dias. Quem não assistiu e estiver interessado em conhecer com mais detalhe, o vídeo vai mostrar mais detalhadamente cada um desses itens. Bom, eu fiquei com a mesma calça 10 dias, uma calça de lona grossa que eu fiz, e a calça foi bem confortável, não tive problema nenhum em relação à calça. A experiência mais interessante foi sobre o sapato, mas eu vou deixar para falar sobre ele daqui a pouquinho. As roupas em geral eram roupas de algodão, camiseta de manga cavada ou uma camisa de manga comprida. O sobretudo de pele que eu fiz para poder utilizar, eu acabei não usando, porque acabou não fazendo frio bastante para eu poder utilizá-lo. Então eu deixei ele de lado, mas eu pretendo realmente utilizar esse equipamento novamente em outras experiências.
Abrigos. Nós trabalhamos bastante na construção de abrigos primitivos. A gente estava construindo um tipi e fizemos também um abrigo de bem bushcraft com parede de bambu. E a gente tinha também um momento de relaxamento, de ficar batendo papo, rindo, trocando ideia. Então assim, não foi uma coisa ferro e fogo não, foi bem legal, teve um momento de lazer também durante essa experiência. Nós acabamos utilizando as redes, ok? Foi outra concessão que a gente fez, a gente dormiu nas redes mesmo, normais, porque infelizmente os abrigos não ficaram prontos, que eu gostaria de ter terminado os abrigos a tempo para a gente poder dormir dentro dele. Em relação à nossa alimentação, olha, a gente levou bastante comida, até sobrou para falar a verdade. Não era uma comida muito variada, era bastante repetitiva, baseado em tubérculos, né, raízes, levamos cará, inhame, batata, tínhamos bacon também, tínhamos ovos, tínhamos carne de codorna e tínhamos coelhos. Teve um dia até que apareceu uma outra carne lá, alguém comprou uma carne lá, a gente ainda fez, acrescentou mais isso. Então, ou seja, comida a gente tinha bastante, a gente não estava lá preocupado em retirar a comida do local, era mesmo para vivenciar essa experiência e aproximar a nossa alimentação também daquele tipo de alimentação, que não fazia sentido a gente estar ali vestido daquele jeito e tudo e estar comendo, sei lá, uma coisa contemporânea, assim, muito industrializada, por exemplo, né? Quando eu cheguei lá no local, eu estava usando os meus coturnos, que eu geralmente sempre usei no mato mesmo, coturno e bota tática, que são calçados que oferecem uma proteção muito boa e muito grande em relação ao ambiente. Quando você está com um calçado desse, você vai pisando, você não tem muita preocupação se tem espinho, se tem pedra, animal é outra história, mas assim, você sabe que o relevo em si não vai ser um problema tão grande para os seus pés, porque você está com aquilo ali, o solado é bem grosso e te protege bem. Então, quando eu cheguei lá, eu tirei os meus coturnos e coloquei o meu mocassim e a minha sandália e comecei a andar. Achei que a proteção era nenhuma praticamente, principalmente quando eu estava só com o mocassim. Eu sentia todo o relevo do chão e era bastante ruim, assim. Eu não conseguia ver muito sentido ali no mocassim, eu achava que ele não protegia nada. O que eu fiz? Tirei os mocassins e as sandálias e fiquei uns 3 dias andando descalço, para lá e para cá, para lá e para cá. Depois desses 3 dias descalço, eu resolvi colocar um mocassim de novo. E quando eu coloquei o mocassim, eu senti uma proteção muito grande, só com o mocassim, sem falar a sandália. E eu fiquei surpreso, porque era exatamente o oposto do que eu havia sentido quando eu cheguei lá primeiro. O que eu percebi com essa experiência? Quando eu estava considerando o grau de conforto e proteção que o equipamento moderno, atual, oferece pra gente, eu achei que aquele equipamento artesanal primitivo, ele era pobre, ele era pouco, ele não oferecia aquilo que eu estava acostumado. Depois que eu passei bastante tempo exposto mesmo, com a pele, pisando no chão, meio que quase largado e pelado lá no meio do mato, e eu botei aquele mocassim, aquele mínimo de proteção me fez sentir muito bem coberto, vamos dizer assim, nos pés, muito mais protegido, por assim dizer, que quando eu havia experimentado esse mesmo par de mocassins 3 dias antes. O que eu entendi disso? É isso que eu falei para vocês, a referência que eu estava levando em consideração. Pensando no equipamento moderno, realmente aquele equipamento ele é bem mais aquém. Mas se você está no mato e você não tem nada, o que era o caso dessas populações primitivas em termos de produtos industrializados que a gente tem hoje, aquele equipamento rústico, artesanal e simples, mesmo aquilo oferece uma proteção boa sim para você estar no mato, considerando obviamente o contexto, né? Entendam isso. Não estou falando para ninguém sair desse jeito que vocês vão estar super protegidos. Estou falando que entre não ter nada e ter um mocassim simples, um mocassim ainda é preferível, ainda que a princípio você venha achar que realmente em comparação com os nossos itens modernos, a proteção e o conforto que eles oferecem sejam mínimos, né? Mas aquilo que eu falei para vocês, considerando que eu fiquei bastante tempo, pelo menos 3 dias andando descalço para lá e para cá, quando eu coloquei os mocassins eu senti sim um conforto e uma proteção muito grandes, muito melhor que se eu estivesse andando descalço para lá e para cá igual eu estava. Claro que não se compara com nossos calçados modernos, mas foi uma experiência interessante e eu queria compartilhar com vocês aqui agora. Um outro aspecto interessante de andar descalço e com esse calçado que oferece menos proteção é porque necessariamente você tem que diminuir o ritmo do seu passo. Eu me lembro do Cole Landin falando isso, ele é um cara que anda descalço há mais de 30 anos, se eu não me engano. E realmente é verdade, porque você tem que escolher bem onde você vai pisar e na medida que você diminui o ritmo dos seus passos, você observa melhor a vegetação, o mato ao seu redor e isso acaba fazendo com que você esteja mais atento para o que está ao seu redor, como animais, o próprio relevo, esse tipo de coisa.
Então é o oposto do que acontece em geral quando a gente está usando um calçado super protetor, uma bota militar, um coturno tático, em que a gente vai pisando, como eu já falei, sem considerar o relevo, tanto assim. Descalço não. Você está escolhendo onde você está pisando, você está vendo bem o que está ao redor, ou seja, andar descalço ou com um sapato que te oferece menos proteção talvez, ou pelo menos menos conforto assim, dentro do contexto que eu estava, me forçava a observar mais, prestar mais atenção na natureza. E obviamente se eu presto mais atenção na natureza, eu tenho mais chance de aproveitar os recursos e estar atento inclusive aos perigos que estão ali naquele local. Bom, já em relação à higiene era o seguinte, banho foi difícil, como vocês devem imaginar. 10 dias que a gente ficou lá, eu tomei banho 3 vezes, era banho de rio. Não dava para fazer muito, era melhor que dava para fazer diante daquelas circunstâncias. O que a gente fazia? Entrar no rio, esfregar mesmo aí o corpo com a mão, às vezes passava cinza ou barro debaixo das axilas para tentar tirar um pouco do odor. Mas, cara, o bicho pegou mesmo, viu? Tinha hora que eu parecia um tiranossauro rex com os braços fechados assim, com medo de cumprimentar as pessoas, porque o negócio estava bravo. Mas, foi o que deu para fazer. 3 banhos em 10 dias, banho de rio, foi bem tosqueira. Os odores do corpo realmente aflorescem assim, bastante e a gente tem que lidar com isso também. Um outro ponto que foi importante também em relação à higiene era para a escovação do dente. O que eu fazia era o seguinte, uma folhinha dessa aqui, que é um ramo de goiabeira, eu pegava uma extremidade, uma pontinha e afiava, ok? E com a outra ponta eu mastigava para criar esse tipo de cerda aqui, eu não sei se vai dar para perceber muito bem. E com isso, ó, eu ia conseguindo escovar o dente tirando a sujeira que estava presa entre os dentes. Se era um pedacinho de carne, alguma coisa, eu usava a pontinha para poder palitar e alcançar a região ali entre os dentes onde a escovação com essas cerdas aqui não funcionavam. Eu ouvi dizer também que se você pegasse e mastigar um pedaço da folha de goiabeira, ela tem certas propriedades que vão ajudar na higienização da boca. Não sei se isso tem embasamento científico, mas eu sei que isso aqui não é tóxico, mal também não ia fazer, então isso era uma coisa que eu fiz lá após a escovação, eu mastigava uma folha de goiaba, depois esfregava no dente assim, ó. Fica limpinho. The Billie Jean, just a girl. She's just a girl.